Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 17. Revisão e avaliação. E aí, pessoal, boa noite para todos vocês, boa noite, professores presenciais, boa noite a todas as turmas aí da EJA Médio, primeira fase. Pessoal, hoje é o nosso último dia de transmissões de geografia, nosso último dia de transmissões da semana, não é? Teremos aí o feriado e ponto facultativo. E nós estamos aí nesse momento de despedida, né? Um momento aí de fechamento das nossas transmissões de geografia. Então, todas as noites aqui conosco. Estamos fechando com a unidade 4. Vamos relembrar muitas coisas que nós vimos aí sobre a unidade 4, sobre a população mundial e também a brasileira. Boa noite, professora Ludmila. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite a todos os professores presenciais, todos os alunos que estiveram nos acompanhando aí durante as aulas de geografia, né? Que é muito importante essa participação aí de vocês, essa presença de vocês, que é muito enriquecedora também para a gente que está aqui, ok, gente? Então, vamos iniciar a nossa primeira revisão, vamos iniciar os nossos estudos que realizamos da unidade 4 sobre a população mundial, sobre a população do Brasil. Gente, então vamos relembrar sobre os principais conceitos demográficos. Nós estudamos, né, sobre os conceitos demográficos, já falou em demografia, já lembra aí de população, tá? E existem importantes termos que nós devemos verificar aí, né, e relembrar o que nós estudamos. Então, a gente vai verificar que os conceitos demográficos em relação a crescimento vegetativo, ou também conhecido como crescimento natural, a gente vai verificar aí que o que vai ser um crescimento vegetativo, né? E o que vai ser também um crescimento natural. Gente, o crescimento vegetativo ou o crescimento natural vai ser uma diferença, tá? A diferença aí entre índices de natalidade com o índice de mortalidade que aqui a gente observa, né? Então, a gente vai verificar aqui, né, que essa diferença entre o índice de natalidade e o índice de mortalidade, né, a gente verifica que, normalmente, ela tem que ser positiva, tá? Então, aqui a gente tem que verificar que tem que ser positivo, mas por que, professora, tem que ser positivo? Por causa da natalidade, né? Normalmente tem que nascer mais pessoas do que morrer, tá? Se tem mais mortalidade, a gente verifica que alguma coisa anormal está acontecendo naquela área. E normalmente a gente verifica que o índice de mortalidade acaba se tornando maior, né? Por causa aí, muitas das vezes, de conflitos, de guerras, né? Então a gente observa aí que o crescimento vegetativo, o crescimento natural vai ser dado através dessas diferenças entre o índice de natalidade e o índice de mortalidade, que tem que dar ênfase principalmente para a natalidade. Mas o que é, né, essa taxa de natalidade? O que é uma taxa bruta de natalidade? Gente, a taxa bruta de natalidade, o nome já está falando, ok? Lembre-se sempre aqui da natalidade, tá? De nascimento, ok? Então, a gente verifica aqui que a taxa de natalidade vai ser o número de crianças que nascem anualmente por cada 1.000 habitantes em determinada área, tá? Mas, além da taxa bruta de natalidade ou taxa de natalidade, também nós estudamos outros conceitos demográficos que também vocês têm que saber. No caso, também verificamos sobre a taxa de mortalidade, né? E a taxa de mortalidade, que também é conhecido como coeficiente de mortalidade, vai ser o índice demográfico com o número de óbitos. Aqui, então, a gente já vai verificar as mortes que acontecem, né? Então, é o número de óbitos que são registrados, em média, aí por 1.000 habitantes também uma determinada área, em um determinado período, tá, de tempo. Então, a gente observa que também vamos ter o coeficiente de mortalidade ou também a taxa de mortalidade, como a gente verifica, que é a quantidade de mortes que ocorre em um determinado local, tá? E também nós estudamos sobre a taxa de fertilidade, também conhecida como a taxa de fecundidade. Isso aqui, gente, a gente vai verificar que já vai ser a parte, né, do número
de número médio de filhos que uma mulher ela tem no seu período reprodutivo, tá? Em torno aí, depende, né, da mulher, quantos filhos ela quer ter. Enquanto ela estiver no seu período fértil, ela pode ter filho. Então, é o número médio de filhos que uma mulher tem no período reprodutivo, que também está inserido nesses importantes conceitos demográficos relacionados à taxa de fertilidade. E aqui no Brasil, né, como é que a gente observa essas taxas que ocorrem, esses conceitos demográficos aqui no nosso país? Vamos relembrar sobre a taxa de natalidade no Brasil, né? A taxa de natalidade, a gente vai verificar que já foram aí um dia muito elevadas, tá? Então a gente observa que um dia já foi bastante elevada, mas nos últimos anos está diminuindo. Então, a gente observa que está ocorrendo a diminuição aqui da taxa de natalidade no nosso país. Mas por quê? Por que que isso está ocorrendo? Porque, gente, a gente vai verificar que a mulher ela está entrando no mercado de trabalho, está ocorrendo a integração da mulher no mercado de trabalho, das brasileiras, que antigamente só viviam mais era para casa, né, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Além disso, os métodos contraceptivos, né, para ter o controle aí de natalidade também, vai ser um dos motivos, uma das causas para ocorrer aí a diminuição da taxa de natalidade. E também o planejamento familiar também vai ser um dos fatores para ocorrer aí a diminuição da taxa de natalidade. Mas além da taxa de natalidade, nós também estudamos sobre a taxa de mortalidade aqui no nosso país, né? Nós verificamos aí que a taxa de mortalidade no Brasil, ela já foi considerada bastante elevada, mas ainda a gente observa que ela é uma elevada taxa, porém, desde 1940, essa taxa ela vem caindo, vem diminuindo, tá? O número aí dessa taxa de mortalidade, porque também vamos ter aí algumas causas. E uma delas vai ser o que? A de infraestrutura de saneamento urbano. Essa infraestrutura de saneamento urbano, a gente vai verificar, né, que vai ajudar a diminuir também a taxa de mortalidade, porque está ligada à saúde da população, né? Além disso, os avanços da medicina, né, com novos medicamentos, porque antigamente a gente observava que existiam pessoas que morriam com 40 anos, né, de tuberculose, de rubéola. Então, a gente observa que realmente, né, ocorreram esses avanços da medicina, tá? Além de ocorrer também a assistência médico-hospitalar para a população e, principalmente, gente, as campanhas de vacinação vai ser um dos principais fatores para ajudar nessa diminuição da taxa de mortalidade. As pessoas elas acabam vivendo mais atualmente aqui no nosso país. Antigamente se vivia somente até os 40 anos, depois foi aumentando para 50, 60, 70, hoje já chega a 80, 90, 100 anos. Então, tudo isso, né, foi ocorrendo através do progresso da população brasileira, tá certo, gente? Também estudamos e verificamos, né, dois termos muito importantes para a geografia que estão relacionados a parte da demografia, que foi populoso e povoado. Isso vocês também não podem esquecer de jeito nenhum, nunca mais, tá? Populoso e povoado, gente. A gente vai verificar essas diferenças que vai existir, tá? Prestem bastante atenção. Olha só, populoso, prestem atenção, vai ser quando se tem uma elevada população absoluta. O que isso significa? Significa que tem uma grande quantidade de habitantes em um determinado local. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui na sala, né, no estúdio, no estúdio A, se tenha 5 habitantes, ok? Então, aqui no estúdio A, nós vamos ter 5 habitantes, tá? E já no estúdio B, eu vou ter 2.000 habitantes. Qual vai ser considerado populoso? Então, a gente verifica o que tem maior quantidade, tá? Então, populoso vai estar aí em relação à grande quantidade de
habitantes que a gente tem. Por exemplo, né? Nós temos o Brasil, gente. O Brasil, ele é considerado um país populoso, tá? Ele tem muitas pessoas, assim como na China, como na Índia. Então, a grande quantidade de habitantes vai fazer com que aquela área seja considerada populosa. Mas povoado, gente, vai depender de 2 fatores, tá? O povoado, a gente tem que verificar a parte da área daquele local, né, o território e a quantidade de habitantes, tá? Então, aqui a gente também tem que verificar principalmente a área daquele local, tá? Dependendo, muitas das vezes, um local bem pequeno, que tem uma certa quantidade de habitantes, ela acaba se tornando bastante povoada, tá? Então, ele é considerado povoado quando tem aqui uma alta densidade demográfica, ok? Então, quando se tem uma alta densidade demográfica, normalmente a gente verifica que pode ser considerado povoado, tá? Além da média elevada de habitantes pela área. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Pega aí a área pela quantidade de habitantes, pode ser considerado povoado ou não. Nós verificamos o exemplo do Japão, né? O Japão, ele é considerado um país povoado. Por quê? Porque o Japão, gente, ele é bem pequeno, né? A extensão territorial do Japão, né? E pela quantidade de habitantes que se tem, ele acabou se tornando povoado, ok? E o Brasil, pela extensão territorial, por ele ser bastante grande, mesmo tendo uma grande quantidade de habitantes, acabou se tornando somente populoso e não povoado. Por quê? Porque existem vazios demográficos. A gente pode observar, por exemplo, aqui na nossa região norte, no nosso estado, existem áreas que não são habitadas, né? Enquanto outras já são bastante habitadas, mas ainda existe espaço para as pessoas habitarem. Então, por isso que não é considerado povoado, mas sim populoso, porque existem 200 milhões de habitantes no nosso país, tá certo? Vamos ver esse vídeo comparando, né, o Brasil com o Japão, onde a gente pode observar toda essa parte aí da densidade demográfica entre populoso e também povoado. Então, olha só, gente, o Brasil, a grande quantidade de habitantes que se tem no Brasil, pega essa quantidade e leva lá para o Japão. O Japão some do mapa, né? Então, a gente observa que a extensão territorial, né, do Brasil é de 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, é o quinto maior em extensão territorial. A extensão do Japão, gente, é somente de 377.873 quilômetros quadrados. Então, ele é o 62º. Agora, a quantidade de habitantes, né? Essa semana a gente teve até uma novidade, né, em que o Brasil, ele passou agora a ser o 6º, né? Saiu novos dados aí, e essa aula ela foi feita antes, né, de sair esse dado. Então, a gente verifica que a população brasileira saiu do 5º em relação a habitantes e passou para 6º, tá? Então, nós temos aí 203 milhões de habitantes, mas nós iremos continuar estudando de acordo com o que nós vimos na unidade 4, ok? Geografia, vocês sabem, está em constante mudança, vocês têm que ler diariamente para também sempre estar atualizados, tá, gente? Em relação ao Japão, ele é considerado populoso também, está entre os 10 primeiros, com 127 milhões de habitantes. Mas observem a densidade demográfica que é dada. Olha só, a densidade demográfica do Brasil é baixa, gente. É de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto o Japão, olha só, vai para 337 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vocês imaginem aí, em uma área, em 1 quilômetro quadrado, que tenha somente 23 habitantes, em outra área, com 1 quilômetro quadrado, que tenha 337 habitantes, fica todo mundo juntinho, né? Enquanto no Brasil já fica todo mundo espaçado. Então, isso que vai diferenciar o populoso do povoado, tá? Povoado, a gente verifica que as pessoas elas ficam mais amontoadas, enquanto o populoso não, né? Dependendo aí da área, pode ser aí considerado somente populoso, mas se for uma área menor, também pode ser considerado povoado, tá?
E ainda sobre populoso povoado, gente, quando a gente fala de populoso, nós não podemos esquecer da população absoluta. O nome já fala. População absoluta, que é o número total de habitantes que se tem naquela área, tá? Então, vai ser o número total de habitantes, independente do tamanho do território. Aqui, a população absoluta não depende do território, que pode ser considerado aí populoso. Diferente, né, da população relativa. Vamos ver aqui os países mais populosos do planeta, que nós tivemos aí algumas mudanças, mas vamos continuar estudando, né, e verificar que o país mais populoso vai ser a China, seguido, né, aqui da Índia, que vai ser o segundo maior. Em terceiro, nós teremos aqui os Estados Unidos, tá certo? Da América, tá? Com 325 milhões de habitantes, ok? Seguido da Indonésia, que está em quarto, 255 milhões. Agora, gente, o Brasil, né, estava em quinto, mas o Paquistão passou o Brasil, tá? Mas a gente vai verificar aí que atualmente o Brasil está em sexto, né? Então, já está diminuindo a quantidade de habitantes em relação a outros países. Então, a gente já observa essas mudanças, né, no nosso país, essa transição demográfica que nós estamos passando, né, em que a quantidade de mulheres que estão tendo filhos está diminuindo. Isso tende a diminuir cada vez mais futuramente. A quantidade de idosos também está aumentando, a de adultos também está aumentando e a de crianças está diminuindo. Então, tudo isso, né, acaba refletindo aí nessa quantidade de habitantes mundialmente, tá? Mas além da população absoluta, também nós estudamos sobre a população relativa. E a população relativa, ela vai estar ligada à parte aqui do povoado, né? Então, a gente observa aqui a parte do povoado, que é a população relativa, já vai nos dar o quê? A densidade demográfica ou a densidade populacional daquela área, tá? Então, é a relação entre a população e a superfície do território. Então, vai depender da área, né, e vai depender da quantidade de habitantes. E, normalmente, a população relativa, ela é dada aqui através de número de habitantes por quilômetro quadrado, que também nós já estudamos, né? O AB significa habitantes, dividido por quilômetro quadrado, que é a área, tá? Vamos verificar qual vai ser o país que tem a maior densidade demográfica do planeta. Gente, vai ser Mônaco, no continente europeu. Vai apresentar a maior densidade demográfica, onde em 1 quilômetro quadrado, gente, em uma área de 1 quilômetro quadrado, se tem 16,620 habitantes. Isso são os estudos, são dados. Não quer dizer que naquela área realmente tenha 16 mil habitantes, tá? Mas são feitos cálculos, só para a gente ter uma ideia. E já a Groenlândia, né, a gente verifica que tem a menor densidade demográfica, que é uma área bastante fria, né? O gelo aí, a área polar, tem somente 0,026 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente observa aí essas diferenças entre populoso e povoado, tá certo, gente? Além disso, estudamos também sobre o Produto Interno Bruto, PIB. O PIB, gente, vai ser a soma das atividades econômicas que pega o setor primário, secundário, terciário, né? E os países que têm um dos melhores PIBs do planeta vai ser os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Índia, a Itália, o Brasil está entre os 10 maiores e o Canadá. Aí a gente verifica que a Austrália está em 13º em relação ao Produto Interno Bruto, que é a economia, e a Noruega está em 28º. Mas se a gente comparar o Produto Interno Bruto com o Índice de Desenvolvimento Humano, né, lembrando, o que é que vai ser o Índice de Desenvolvimento Humano? Vai ser a parte da economia, da saúde e da educação. O IDH, gente, dá uma escala para a gente que vai de 0 a 1. Né? O 1 seria o ideal para se morar.
Mas olha só, quais são os países que têm o melhor IDH do planeta? Vai ser a Noruega, com 0,953, não chega a 1 ainda, tá? A Suíça está em segundo, com 0,944, e a Austrália está aí com 0,939. Agora, olha o nosso país, tá? O Brasil, ele está, gente, em 79º, com 0,759, sendo que, se a gente comparar com o PIB, o Produto Interno Bruto, o Brasil está entre os 10. O que adianta a gente ter uma das melhores economias do planeta se a população ela não vive bem? Falta a área da saúde, a área também de educação, a distribuição de renda. Então, tudo isso, né, comparando o PIB com o IDH, o melhor é ter o melhor IDH e não o melhor PIB, né? Porque que está relacionado à sociedade, ok? Também, gente, nós estudamos sobre a estrutura da população brasileira, como é que a gente verifica, né, essas mudanças que estão ocorrendo no nosso país. Gente, atualmente o Brasil está ocorrendo essas grandes mudanças, né? Como a gente verificou, o Brasil já foi ultrapassado por Paquistão, né, em relação à quantidade de habitantes mundialmente. Estávamos em 5º, essa semana passamos para 6º. Então, tudo isso está sendo redesenhado através da pirâmide etária também no nosso país. Mas quais os principais motivos para estar ocorrendo essas mudanças na estrutura da população brasileira? Como a gente já verificou, está ocorrendo a queda na taxa de natalidade, está ocorrendo a queda na taxa de mortalidade, o aumento da expectativa de vida da população também acabou aumentando bastante, saindo aí dos 50 anos, 60 anos, indo para 80, 90 anos. Então, isso, consequentemente, está ocorrendo a melhoria na área da saúde. Então, a gente observa que o Brasil hoje está passando por essas mudanças e futuramente vai continuar ocorrendo essas mudanças. A gente pode observar analisando essas pirâmides etárias, né? Desde lá de 1980 até aí a previsão do próximo ano, em 2020. Olha só, antigamente, o que é que prevalecia? Essa região aqui, que vai aí de 0 até 14 anos, né? E acaba diminuindo e vai diminuindo cada vez mais, aumentando. Aqui a gente observa, né, que era menor, mas acaba aumentando, e em 2020 aumenta cada vez mais, e a mesma situação dos idosos, né? Aumenta também cada vez mais com o passar do ano. Então, a gente observa realmente essas grandes mudanças no nosso país, que vem através dessa transição demográfica em que a gente vive, tá certo, gente? Vamos agora para o nosso segundo momento antes da nossa avaliação. Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 17. Revisão e avaliação. Muito bem, pessoal, vamos agora para a nossa segunda revisão. Esse é o momento da gente verificar de novo algumas informações que nós vimos lá na nossa aula. Na primeira parte aí com a professora Ludmila, a gente nós revimos, né, muitas informações ali sobre algumas palavras muito importantes no momento aí de estudar a população, que na verdade é estudar nós mesmos, né? Estudar as características da população mundial. A gente consegue entender muitas coisas que acontecem aí nas nossas famílias, no nosso dia a dia, com as outras famílias, e que a gente consegue ir identificando. É a questão da natalidade, da mortalidade, da migração, né? E tudo mais. A gente vai relembrar agora, nesse nosso momento aí da nossa revisão, sobre as chamadas teorias demográficas, né, que são essas formas de tentar entender o crescimento da população, por que tem tanta gente aqui no nosso planeta e quais são as consequências de ter tanta gente dividindo o mesmo terreno, o mesmo espaço aqui na superfície terrestre. Então a gente viu na aula sobre 3 teorias, né? A teoria malthusiana, neomalthusiana e a teoria reformista. São elas que a gente vai relembrar agora. São 3 formas de entender a questão do crescimento da população, e a gente vai começar agora pela teoria malthusiana, que ela faz uma relação ali a partir dos estudos do economista Thomas Malthus, né? Ele era economista e também tinha muita referência religiosa, né, protestante, e ele trouxe essa lógica para os estudos de população. Foi o primeiro grande registro
com relação ao estudo da demografia, essa área aí da geografia, da antropologia, da ciência política, onde se estuda a questão dos movimentos aí da população, das mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos na população. O que o Malthus previa? Que lá na época em que esse material foi escrito, começo do século XIX, em que a obra dele foi divulgada, ele estava observando que na Europa, naquele período ali da Europa, estava ocorrendo um crescimento muito grande na quantidade de pessoas, mas a produção de alimentos não ia conseguir acompanhar esse processo. Então, o que estava acontecendo? Ele usava inclusive uma lógica matemática que é muito comum para quem vai estudar economia por aí, por exemplo. A economia é uma forma de entender a sociedade a partir da questão financeira, da questão econômica, da questão social também, né? Muito relacionada com a questão financeira, e usa muita matemática para isso. O Malthus, economista que trouxe uma lógica matemática para relacionar o crescimento da população. A população estava crescendo, de acordo com a teoria malthusiana, a população estava crescendo numa escala de progressão geométrica, ou seja, num ritmo muito mais rápido, enquanto a produção de alimentos ela crescia numa progressão aritmética, numa velocidade muito menor. Então ia chegar o momento que a população ia aumentar tanto e não ia ter alimento para todo mundo, a sociedade entraria em colapso e tudo mais. Então a teoria malthusiana tem essa característica, né, de fazer essa relação entre quantidade de pessoas e produção de alimentos. Né? O Malthus, como a gente estudou na aula, ele verificou ali que o ideal, a questão das guerras, seria uma coisa benéfica para a população, porque na guerra morre muita gente, se morre muita gente, as taxas de mortalidade elas fazem com que a população fique ali numa quantidade equilibrada. As guerras, as mortes por epidemia de doença também eram consideradas coisas positivas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, para a teoria malthusiana, né, onde a lógica era exatamente essa. Então era uma lógica muito direta ali para a população pobre desses países. O grande problema daquela área da Europa no começo do século XIX, né? O grande problema era exatamente que os pobres estavam fazendo muito filho, não ia ter alimentação para todo mundo nesse sentido. Então o ideal era e aí ele traz a questão religiosa também, né? O ideal é os homens pararem de ceder aos desejos da carne, os homens e mulheres, né? Para evitar aí a questão do aumento populacional, equilibrar a questão moral, né? Ele trazia essa coisa da moral de acordo com a lógica religiosa cristã, né? Que prevê que você tem que ter um olhar mais voltado ali para fugir do pecado e tudo mais. Então ele traz isso na lógica da teoria malthusiana, que a sociedade só vai melhorar quando os pobres pararem de fazer filho e quando morrer gente em guerra e quando morrer gente de doença, e aí a sociedade ficaria equilibrada. É lógico que a teoria malthusiana ela já foi ultrapassada, né, nesse sentido. Com o passar dos anos, a gente está falando de século XIX, né? Com o passar de todos esses anos aí, até os tempos atuais, houve o quê? Modernização agrícola, a produção de alimentos aumentou muito, né? Na questão ali da qualidade de vida com a medicina, por exemplo, melhorou bastante. Então isso acabou gerando uma situação na população mundial que acabou tirando um pouco essa ideia que o Malthus previa dentro da obra dele, né? Mas é importante a gente estudar porque foi a primeira quando a gente fala de população. Houve uma atualização na teoria malthusiana, essa que a gente vai ver agora, que é a teoria neo-malthusiana, que ela já é do final ali do século, já é do final após a Segunda Guerra Mundial, né? Já traz uma lógica de que a população dos países ricos ela está alcançando esse equilíbrio, né? Já está alcançando esse equilíbrio na população e tudo mais. Mas a população dos países pobres ainda não está conseguindo. Então, quanto mais gente estiver morando, principalmente nos países pobres, quanto mais gente estiver nascendo, mais difícil vai ser para atender essa população. Então, ocorre aí, por conta do aumento da população nos países pobres, maiores gastos com educação, maiores gastos com saúde e menos gastos ali, menos investimentos na produção econômica. Então isso está fazendo esses países, de acordo com os neo-malthusianos, isso está fazendo esses países ficarem sendo cada vez mais difícil a qualidade de vida nesses países melhorarem. Então, dentro de uma lógica neo-malthusiana, o ideal era o quê?
realizar programas de controle de natalidade. Mas não mais do jeito que o Malthus previa, né? As pessoas parando de fazer sexo. O ideal, de acordo com essa lógica dessa teoria neomalthusiana, era o quê? Sexo protegido, sexo com métodos anticoncepcionais, a pílula, a camisinha, né, e várias outras, camisinha masculina, camisinha feminina, cirurgia para fechar lá o útero da mulher, vasectomia nos homens, né, para cortar ali a produção de esperma e fazer com que as pessoas, né, parem de fazer essas coisas e acabem diminuindo, consequentemente, os índices de natalidade nesses países, principalmente países pobres. Então a teoria neomalthusiana, ela traz de volta uma parte da lógica ali do Malthus, né? Então, mas exatamente com relação ali a uma coisa de controlar as taxas de natalidade com o uso de métodos anticoncepcionais, com o trabalho ali, por exemplo, nas propagandas sobre planejamento familiar. A gente estudou na aula sobre isso, né? Muitos governos, muitos ministérios de saúde de vários países, não só no Brasil, promovendo campanhas para conscientizar as pessoas a terem menos filhos, principalmente pessoas mais pobres, né, para fazer a pessoa pensar um pouco no seu futuro, na sua realidade ali, né, e fazer um controle ali, consequentemente, né, fazendo que as pessoas usem camisinha, usem ali diversos outros métodos, né, em alguns casos, né, parem de ter relações sexuais. Isso ocorre, acaba causando ali uma consequência nas taxas de natalidade, principalmente dos países pobres. Então a lógica neomalthusiana, ela traz um controle da natalidade, né, mas com um suporte ali dos governos, né, com um suporte ali no uso, como a gente falou, desses métodos contraceptivos, métodos anticoncepcionais, como a gente falou agora há pouco, e as ideias de planejamento familiar também. Outra teoria que nós estudamos é a teoria reformista, que ela já é uma outra forma de entender a lógica da população mundial. O problema de ter tanta criança no mundo, de ter tanta população no mundo todo crescendo bastante, o fato de ter muita gente no planeta não é o problema. O problema é que toda a riqueza que está sendo produzida no mundo todo, ela não está chegando para todo mundo. Então, nessa imagem que a gente viu na aula, que a gente está vendo de novo, a gente está vendo aí de um lado um condomínio de luxo, onde as pessoas que moram nessas casas, nesses apartamentos aí, muito provavelmente têm posses, né, têm um patrimônio, pode ter alimentação de qualidade, educação de qualidade, tem um controle maior sobre a questão das famílias, né? E isso é uma característica de populações com renda alta. Do outro lado, do lado esquerdo, a gente está vendo uma favela, com as casas construídas de qualquer jeito, né? E o que dá a entender que a população que vive nessas áreas é o pessoal de baixa renda, né? O pessoal ali que muito provavelmente tem ali empregos que pagam muito menos, e infelizmente pessoas com, na média, né, menos filhos nessas áreas, com mais filhos nessas áreas, né? O contrário. Então isso acaba gerando duas situações numa mesma cidade, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que os países produzem muitos alimentos, muita comida, tem muitas tecnologias hoje em dia no mundo todo, mas só pode usar essas modernidades, os alimentos processados, a comida, a qualidade na educação e tudo mais, só pode ter acesso a isso quem tem dinheiro. E a partir do momento que a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro, você já cria, né, um desequilíbrio aí, né, de pessoas que, além de não ter acesso à renda alta, tem problema com relação aos serviços ali de educação, de saúde, de moradia, né? Isso acaba também prejudicando as sociedades ali de baixa renda dentro das cidades no mundo todo. Então a gente observa ali, por exemplo, o continente africano, América Latina, onde nós estamos, né? A gente observa ali outras áreas da Ásia com índices de natalidade ainda muito altos e uma pobreza também muito alta. Então a gente observa que, para a lógica reformista, para a lógica que é uma teoria também conhecida como marxista, né? A lógica, o problema é essa má distribuição de renda na sociedade. Tem pouca gente com muito dinheiro, podendo ir para onde quiser, viajando e tudo mais, migrando para outros lugares, e tem pessoas que têm que sobreviver com aquele salário mínimo ali, de qualquer jeito, e ainda tendo que sustentar 2, 3, 4 filhos, o que acaba sendo muito prejudicial também para as pessoas nas grandes cidades, principalmente. Então a gente estudou na nossa aula sobre as teorias demográficas, algumas formas da gente entender o crescimento da população, né, para a gente se ver
nessas ideias ali com relação ao porquê está sendo, quais as consequências desse processo de crescimento da população. A gente também estudou, pessoal, sobre a estrutura etária, né, da população aí no mundo todo. Vocês estão vendo aí, né, já há algum tempinho, né, tá aparecendo aí para vocês, essa pirâmide, esse gráfico que mostra exatamente uma pirâmide etária. Nós estudamos, inclusive, lá na unidade 1, né? Esse gráfico aqui está querendo dizer uma informação para a gente, sem nenhum texto aqui, né? Não tem nada. Só tem uma indicação de barras, de cores, de esses índices, níveis aqui, esses números todos, eles estão te dizendo uma informação. E a gente, quando interpreta uma pirâmide etária, a gente vê exatamente que existe uma diferença entre quantidade de homens, quantidade de mulheres, quantidade de jovens aqui na base, né? Cada faixa etária aqui embaixo, até chegar na faixa etária dos adultos, né? Eu estou bem aqui, na faixa de 30 a 34 anos. E quanto mais para cima a gente vai indo, maior vai avançando essa faixa etária. Essa pirâmide etária que a gente está vendo aí, pessoal, é uma pirâmide etária de um país considerado desenvolvido. Então a gente observa que nos países ricos, uma característica da população dos países ricos é o quê? É a baixa taxa de natalidade, né, e a alta expectativa de vida. Então esses idosos que estão aqui, é uma quantidade muito elevada de idosos em relação a países mais pobres. Essas pessoas que estão aqui passaram por esse processo, receberam grande parte de educação, saúde de qualidade, fazem atividades físicas, possuem um sistema de aposentadorias adequado ali para o seu dia a dia. Consequentemente, elas conseguem avançar na pirâmide etária e conseguem ali sobreviver por mais anos. No continente europeu, o pessoal vive mais de 70 anos, 75, 80 anos, 83, como é o caso lá do Japão. Em média, a gente está falando de média de pessoas que atingem essas faixas etárias aí. Então é uma característica dos países desenvolvidos, as áreas ali com uma quantidade maior de idosos e o contrário também aqui, ó, uma quantidade de crianças e adultos bem equilibrada. Ou seja, essa turminha que está aqui, né, no caso dessa pirâmide, não está fazendo muito filho, está tendo ali um número equilibrado de crianças dentro desse país. Então isso está fazendo com que esse país tenha uma quantidade reduzida de crianças. Essas crianças daqui, esses jovens, eles vão crescer e a tendência é eles terem cada vez menos filhos. Então essa pirâmide já nem lembrando mais uma pirâmide, já parecendo um retângulo ali na vertical. O outro lado também acontece nos países pobres, como a gente vai ver aí na tela, mostra na próxima tela, a gente mostra aí exatamente essa pirâmide etária que mostra os países em desenvolvimento. Olha como as características são diferentes, né? População jovem aqui, uma quantidade bem maior, essas barras aí demonstrando tanto para homens quanto para mulheres. Isso que significa que esses adultos que estão aqui, né, nessas áreas mais pobres, nesses países desenvolvidos, estão fazendo muito filho, né? Estão tendo aí índices de natalidade muito altos. E ao mesmo tempo está acontecendo aqui nessas camadas mais elevadas uma quantidade bem menor de idosos, né? Então a gente observa aí claramente nessa pirâmide etária essa diferença de contexto, essa diferença aí nas características da sociedade, né? Então, enquanto nos países ricos a prioridade é o quê? Serviços de saúde, aposentadoria para os idosos em grande quantidade e emprego para os adultos também. A prioridade de governos como esse aí, o governo tem que priorizar o quê? Os gastos com educação. Na verdade, não é nem gasto que a gente fala, né? Os investimentos em educação para essas crianças que estão aí nesses países mais pobres. E também investimento em saúde, né, para atendimento dessas crianças, para evitar a mortalidade infantil, né, como ocorre bastante em países pobres. Então são dois gráficos diferentes um do outro, né? Os gráficos dos países desenvolvidos têm essa característica, que traz aquela ideia do que pode ser feito nesse país ali e quais são os problemas relacionados àquela sociedade daquele país. Seja o país desenvolvido, porque os países desenvolvidos têm problemas, como a gente falou, problemas de ter poucas crianças, e tendo poucas crianças não vai ter como atingir ali os locais de trabalho daqueles países. E no caso dos países subdesenvolvidos, países pobres, é o fato de ter muitas crianças e ter uma qualidade de vida muito baixa. Tanto é que essa pirâmide está mostrando para a gente aqui. Tem pouco idoso nesse país. As pessoas estão morrendo cedo nesse país, como aparece aí nessa pirâmide etária.
A gente vai ver agora o exemplo de um país que está nessa faixa de transição, não é nenhum nem outro, como é o caso do nosso país aqui, o Brasil, onde mostra essas pirâmides aí, uma pirâmide atual de 2013 com as características da população aí, né? Uma quantidade de jovens já aqui, uma quantidade de crianças bem já reduzindo, né? Uma pirâmide que está aí se modificando. Em 2040, a gente já observa aí uma outra realidade, né? A gente observa aqui que aquelas crianças, a projeção é que elas cresceram, estão aqui no meio dessa pirâmide e elas estão tendo o quê? Menos filhos, ó. Já começa aí essa previsão de redução nas faixas etárias de crianças. E uma outra projeção aí para 2060 já mostra uma pirâmide etária brasileira, aqueles adultos aqui, ó, tudo envelhecendo e tendo cada vez menos filhos, fazendo com que essa pirâmide do território brasileiro, essa projeção, acabe gerando ali uma pirâmide parecida com a dos países ricos, parecida com a dos países da Europa, do Japão, da América do Norte. Né? Uma pirâmide que já lembra a realidade dos países desenvolvidos. Isso aqui são projeções, né, de como pode ser a população brasileira se continuar no mesmo ritmo que aconteceu aqui na década de 2010, que está acontecendo ainda, né? Então tem essa visão aí do território brasileiro. É um país que não é considerado desenvolvido, é um país que ainda está um país considerado emergente, mas que com relação à população está chegando nos mesmos níveis de países desenvolvidos. Aqui a gente observa que claramente que as pessoas é um reflexo direto, por exemplo, do sistema de saúde, né? Uma característica. No território brasileiro, nós temos essa característica já há vários anos de ter um sistema único de saúde gratuito. Né? Então a pessoa pode ter esse atendimento e pode receber ali, ter uma possibilidade melhor. Tem ali um sistema público de ensino, né? Gratuito de ensino, com o uso dos impostos, claro. Então isso é também uma outra forma de atender a população. Mesmo com todos os problemas que acontecem, o nosso país, especificamente o Brasil, ele tem esses programas, né? Ele tem essas características ali de apoio à sociedade. Então é isso que está acontecendo. Mesmo o nosso território brasileiro não ter a mesma característica de desenvolvimento econômico como os países ricos, a população está tendo ali um acesso a serviços que está fazendo com que a pirâmide etária lembre os países desenvolvidos. Então essa é uma característica nossa, né, do território brasileiro e dos países emergentes de maneira geral. A gente está ali no meio do caminho, está faltando só o dinheiro. A gente também verificou na nossa aula, né, com relação aí às migrações, que também é um fenômeno que acontece o tempo todo no mundo todo, no Brasil, no Amazonas. A gente conhece alguém que não mora, que está morando aqui no Amazonas, mas que não é do Amazonas. Sempre acontece, né? Sempre tem gente. Ou nós somos filhos de pessoas que vieram de outros lugares. A migração, gente, como a gente vai ver na próxima tela, ela acontece, né? O tempo todo. Nessas imagens que a gente está vendo aí, está aparecendo exatamente essas mudanças. Pessoas que estão vindo de outros lugares, né, para chegar ali em países que eles consideram melhores para se viver. Então, as migrações, as mudanças de uma pessoa de um lugar para outro, tem sempre algum motivo. Né? Ou seja, um motivo econômico, como a gente está vendo aí, que é o principal motivo, inclusive, é uma oportunidade de emprego que aparece nessas áreas ali, né? Ou também pode ocasionar outros motivos, motivo religioso, às vezes a pessoa está sendo perseguida, ou ela quer viver num país que a religião que ela confessa é mais adequada, a maioria da população tem a mesma religião que a dela, isso acontece, né? A gente não está falando só de Brasil aqui, o Brasil tem uma característica muito positiva, que é a diversidade religiosa. A questão natural, acontece um fenômeno natural, um furacão, um tsunami, um terremoto, então não dá para viver mais naquela cidade onde aconteceu isso, então as pessoas vão embora para outro lugar. Motivos político-ideológicos, gente perseguida pelo governo, pessoas que não gostam do governo onde está vivendo, está sendo muito perseguida, vai embora para outros lugares, e vários outros fatores. Né? O motivo econômico é apenas um deles. O motivo cultural, por exemplo, a pessoa não quero morar num país diferente, né, que fala outra língua, porque eu sei falar uma língua aqui, eu quero ir para um país que fale a língua para eu poder praticar, então é outro motivo. Então, diversos os motivos que fazem as pessoas saírem de onde elas estão e irem para onde elas querem ir. O problema é que fica aquela sensação de insegurança, né, do que vai encontrar lá do outro lado, como está acontecendo hoje em dia na fronteira do México com os Estados Unidos, por exemplo, né?
Muitos mexicanos, pessoas lá também dos países da América Central, estão querendo entrar na fronteira dos Estados Unidos, e hoje em dia os Estados Unidos estão com um governo que estão com uma política de imigração de controle, de não deixar mesmo estrangeiros entrarem no país de maneira legal, de maneira legalizada, e muito menos de maneira ilegal. A gente vai rever agora um trecho de uma reportagem que mostra ali essa relação entre o que esses estrangeiros estão encontrando lá nos Estados Unidos, a dificuldade que está acontecendo ali para passar a fronteira de um país para outro. Vamos acompanhar. Além da grade de metal que separa a cidade mexicana de San Diego, na Califórnia, encontramos proteção extra. Estas chapas de aço foram colocadas em frente ao acesso para quem vai entrar nos Estados Unidos de carro. A ideia é barrar grupos de pessoas que tentem forçar a passagem. Esta senhora reclamou da recepção hostil dos mexicanos, que neste domingo fizeram um protesto contra a presença da caravana na cidade. Na noite que cheguei, atiraram pedras em mim e na minha filha na praia. Fico triste porque durante o trajeto muita gente ajudou, disse a senhora. Já Lésbia conta que saiu da América Central com os 4 filhos para fugir da violência. Mataram ao papá dela, meu papá. Meu marido e meu pai foram assassinados por assaltantes em Honduras na mesma semana, ela diz. A hondurenha nos contou que soube da caravana por um aviso de um grupo no Facebook. A Prefeitura de Tijuana estima que cerca de 3.500 integrantes da caravana principal que saiu de Honduras no começo de outubro já chegaram aqui em Tijuana. Não há um número específico de quantas pessoas ainda estão a caminho. Fato é que grupos menores seguem em direção aqui a esta região ao norte do México. O prefeito de Tijuana estima que este fluxo migratório deva durar pelo menos mais 6 meses. Infelizmente é uma situação que ainda está acontecendo e não é só no México e nos Estados Unidos. Existem várias situações aí de pessoas querendo entrar em alguns países e não conseguindo porque os governos estão barrando aí as entradas. Tem uma série também de regras para isso. Pessoal, foi muito bom trabalhar com vocês. A gente deseja excelentes estudos para vocês a partir de segunda-feira, lá com matemática. Professores presenciais, vai ser aplicada a prova agora, mas às 9h30 tem formação com vocês, ao vivo, com assessoria pedagógica. Então continuem logados, permaneçam logados para receber as informações ali da assessoria pedagógica, tá certo? Alunos, boa prova para todos vocês, boa noite, tudo de bom, boa noite, professora Ludmila, boa noite, obrigado professor aí pela Jefferson, companhia. Eu que agradeço, quero também agradecer a todos vocês por estarem presentes nas nossas aulas, ótima avaliação a todos, sucesso, qualquer coisa manda e-mail. Boa avaliação e bom final de semana.